nosso time da edição chegou, maravilhoso, atingiu a Flórida, é o que avisa o Centro Nacional de Monitoramento de Furacões, e eles descrevem, Sérgio, como furacão extremamente danoso, dangerous, perigoso, mas é mais do que isso, né? Ele pode, perigoso não é só a palavra, é destrutivo. Eu acho que a gente consegue traduzir melhor o que é que eles estão querendo informar. Então, um furacão de capacidade, potencial destrutivo imenso, é o que diz a própria agência americana, toca o solo no sudoeste da Flórida, já na categoria 4, o Patrick está aqui conosco direto de Miami. Ele também já disse que lá as pessoas não estão circulando. O furacão deve varrer a Flórida em 24 horas. Sérgio, o que esse anúncio nos indica? Gente, as imagens que você está vendo aí, a gente está junto com a CNN americana e com as principais agências, com todo o nosso time mobilizado. Gente, ele tocou, chegou mais informação aqui, Sérgio, ele tocou o solo, como eu disse, na categoria 4, com ventos próximos a 150 quilômetros por hora, né? A aterrissagem ocorreu ao longo da costa sudoeste da Flórida, perto de Caio Costa, por volta das 15h05 horário local, com ventos bastante expressivos. É um furacão de categoria 4, bastante perigoso. Eu quero te ouvir um pouco, Sérgio, como é que chega, o que esse anúncio oficial de que ele tocou deflagra agora para quem está na costa dos Estados Unidos como você? Bom, agora vem realmente a pior parte da história, né? Porque houve muita expectativa, toda a preparação que foi possível. Algumas pessoas resolveram ficar nas suas casas, muita gente evacuou. Aqui em Miami a gente não teve ordem de evacuação, mas agora é que a gente fica protegido dentro de casa e torcendo pelo melhor. Eu mesmo estava no chão, estava nas ruas, nas primeiras entradas ao vivo, e tive que vir aqui para o alto porque está ventando demais aqui em Miami. A gente tem 70, um pouquinho acima de 70 km por hora de ventos. Imagina só na costa oeste, onde o vento é muito mais forte. Então esse é o primeiro perigo. Depois tem todo o problema da água, né, de maré subindo, de alagamentos por causa da chuva e as consequências disso. Pode ser perda de energia, pode ser a contaminação da água potável. A gente tem uma sensação térmica de acima de 30 graus praticamente o dia inteiro, o dia todo aqui em Miami. É uma época ainda quente do ano em quase toda a Flórida, então ficar sem energia vai ser uma coisa muito difícil. E só depois que esse vento mais forte passar é que as equipes de emergência vão conseguir sair para ajudar as pessoas. Já foi feito o alerta na costa oeste, em vários condados, de que quem resolveu ficar agora vai ter que esperar um pouquinho para receber o auxílio de emergência, porque não é seguro nem para as equipes que são treinadas, que têm muitos equipamentos para fazer tudo isso, né? Então, agora é realmente o momento de esperar e ficar torcendo para que o estrago seja o menor possível. Mas, como você destacou muito bem, as autoridades têm chamado esse furacão de um furacão com potencial para uma destruição, para consequências catastróficas por aqui. Patrick, você consegue ficar comigo mais um instante? A gente está com o Sérgio Patrick, direto de Miami. Você consegue, querido? Claro. Eu vou pedir para o Edu Petrelli tentar trazer de volta aquela imagem do satélite para a gente. Não sei se ele conseguiu salvar. Pronto, essa aí. Porque é o seguinte, essa imagem é ao vivo, de satélite, e o que eles trouxeram para a gente de atualização, né? Dizendo aqui que ele pousou no sudoeste da Flórida, né? Perto de Caio Costa. Então eu vou dar uma olhada aqui, você vê ali que o epicentro mesmo, a coisa está muito pesada perto de Porto Charlotte, ali em cima, no canto esquerdo do seu vídeo, mas que é onde você tem essa zona de maior intensidade, né? Essa onda, obrigada, valeu, Edu. Você tem essa onda de maior intensidade aqui que indica a força, né? A força desse movimento, ele vai se espraiando. Olha o tamanho do problema quando você olha, né, o furacão, a atividade natural como um todo. Ali está a costa, né, a costa toda da Flórida. Aqui eu vou mudar de lado, né, Miami, que é onde o Sérgio Patrick está aqui.
aqui. Qual é a perspectiva que ele vem contando para a gente, né? É que esse furacão, ele atingiu o solo agora, a menos de 15 minutos, a menos de 15 minutos exatamente, né? 14 minutos nesse instante. Ele atinge o solo, ele vai se desenrolar por aqui e, como o Sérgio relatou, ele vai varrer o estado da Flórida inteiro em 24 horas. De novo, o Sérgio segue conectado comigo, eu agradeço, Sérgio, porque eu queria mostrar para o nosso time como é que está a situação, diretamente. E chega mais informação para aqui, né? A Zainab acaba de nos trazer, se quiser deixar a imagem maravilha do... Gente, olha o que está. O nível da água... Essa é a ponte, é suspensa, tá? Olha onde a água está batendo na ponte e vem mais um aviso oficial do governo americano. O furacão Ian será uma tempestade catastrófica que causará danos significativos. Foi o que disse o CEO da Florida Power and Light, que é a agência que fornece energia. Nossa, gente, eu tô lendo com... a garganta fechada aqui. Ian será um evento de mudança de vida. Essa é uma tempestade muito poderosa e catastrófica que causará danos significativos. 19 mil trabalhadores da agência de energia passaram o dia todo trabalhando, tentando garantir ali alguma tentativa de energia, né? Reinstalando dezenas de milhares de postes, freios, transformadores e milhares de quilômetros de fios em todo o território da Flórida, além de drones para poder monitorar. Olha o que encheu, gente. Você está acompanhando ao vivo aqui comigo, dá uma olhada no nível da água. A nossa melhor referência é a ponte que está à sua esquerda aí do seu vídeo, à esquerda do seu vídeo. Monitore comigo, a água vem subindo muito rapidamente. Lorival Santana está aqui também nos ajudando, né? Dizendo aqui que os furacões de tipo 4, como é o Ian, né, nesse momento, atingem o solo com 240 quilômetros pelo que se tem de registro nos Estados Unidos, ou seja, ele vem muito forte. E os ventos do Ian, nesse momento, medidos aqui, desculpa, eu fiz a tradução, né, da medida dos Estados Unidos para quilômetros, estava errado, são ventos de 241 quilômetros por hora, segundo a informação que chega para a gente aqui das agências internacionais. Assim que o Sérgio tiver conexão conosco, eu vou voltar com ele. Eu vou pedir para o Edu, se puder trazer aqui em algum momento de novo a imagem do satélite. São 24 horas de uma catástrofe, gente, que... Segundo a imprensa e as empresas, olha a velocidade ao vivo da CNN. Gente, este repórter que você está vendo aí, é uma mulher, essa repórter que você está vendo, não é... A gente tem o John Berman, que é o âncora do New Day nos Estados Unidos, e ela vem fazendo reportagem para variar, a CNN americana, em solo, e aqui na CNN você já vê... Gente, olha a velocidade do vento. Essas imagens são diretas da nossa matriz, elas mostram o exato momento em que o furacão Ian atinge o solo da costa da Flórida e você já consegue ver pequenas inundações, muito vento, os fios, os postes, as árvores e os telhados sendo expostos a um verdadeiro teste de resistência. A tarja da CNN americana, que está aí atrás da nossa, a prioridade aqui é a informação, e se ela tiver de ser em estado bruto, ela vai ser em estado bruto. A tarja de trás da CNN diz a mesma coisa que a nossa, ela diz: o furacão Ian atinge o solo com categoria 4 e com ventos acima de 240 quilômetros por hora. Essas imagens que você está vendo agora são da equipe da CNN americana, registrando esse momento com equipe de reportagem in loco. De novo, teste de resistência para as árvores, um teste de resistência para a fiação e um teste de resistência
para os habitantes da Flórida, um estado muito populoso. Volta a repórter, a Brigada, repórter da CNN, acompanhando em loco. A gente tem tradução, ela está em Punta Gorda, na Flórida, dividindo agora com o colega também acompanhando em loco naquela imagem das pontes que a gente tem. A gente vai acompanhar essa conversa com tradução simultânea da Denise Bobadilha? Acredito eu que sim. Vamos ouvir Nathalie Grau. Brigada. Oi, Nathalie, bem-vinda, é com você. Nos Estados Unidos, aí na costa oeste da Flórida, onde você está. 650 mil pessoas estão sem energia na Flórida até agora. Esse número vai aumentar e acredito que onde você está, a situação vai piorar. Então, eu espero que você se mantenha em segurança aí em Punta Gorda. Vamos falar então com Jennifer Gray no Centro do Clima para entender um pouco como essa tempestade tocou o solo e onde ela está agora. Certo, John. Então, como você comentou, 30 minutos atrás, em Cayo Costa, foi o contato com o solo. E isso fica entre Captiva e Boca Grande. Punta Gorda está aqui em cima, é onde a Randy Kay estava. E ela está recebendo aí ventos de 100 milhas por hora. Se essa tempestade for um pouquinho mais aí para o norte, ela vai ter pelo menos um pouco de tranquilidade e estar no olho do furacão e os ventos vão diminuir um pouquinho. Mas a parte de trás da parede do olho vai chegar de novo e aí os ventos vão aumentar mais uma vez e aí ela provavelmente vai ter aí ventos de 150 quilômetros por hora. Temos então ainda um longo caminho pela frente à medida que a tempestade vai subindo aí pela península. Nós vamos voltar para falar com você para ter uma ideia melhor da tempestade. Muito obrigado. Esse sim é o John Berman. Você está acompanhando aqui na CNN a cobertura da CNN Internacional. Para vocês entenderem a informação que ele já trouxe para a gente, que é nova, já são 600 mil sem energia. Edu, volta. Gente, de novo, olha o nível da água. Edu, volta com a imagem do satélite. Você vai ver que a Brigada ganhou massa de energia, o furacão, depois de atingir o solo. Você percebe aqui que a gente tinha mais áreas verdes. Neste momento, você já tem mais áreas laranjas. Olha o que ele está ganhando de massa de energia, o furacão. Já tem 600 mil pessoas na Flórida sem luz. Você já tem danos significativos em alguns lugares e esse furacão vai avançar sobre a costa. A gente perdeu o retorno do nosso repórter em Miami. Ele está bem, está tudo certo, só não estou conseguindo conectar com ele agora. Eu vou fazer o seguinte, o Patrick Sérgio voltou. Eu vou falar com ele em instantes, para a gente afinar aqui. A gente vai fazer uma pausa, volta com a atualização ao vivo desse fenômeno sem precedentes de risco para os Estados Unidos, segundo o governo americano. Um país que viu Katrina dissolver Nova Orleans, causando danos socioeconômicos severíssimos. Eu estou chocada com o quanto que essa água vem ampliando de volume numa rapidez. Não faz 10 minutos que eu mostrei essa imagem para vocês, olha o que aconteceu. Não sai daí, o 360 ainda tem muita novidade sobre a corrida eleitoral no Brasil. É notícia, notícia com prioridade, é sempre aqui, essa é a nossa marca, compromisso sempre com você. A gente já volta. Gente, 4 horas e 31 minutos aqui no Brasil. O furacão Ian atingiu há pouco, menos de meia hora, a costa da Flórida. Ele vai varrer a Flórida em 24 horas. E a informação que chega para a gente agora do Centro Nacional de Monitoramento de Furacões, a Zeinab nos passa aqui, é que ele só deve perder força após 24 horas. Essas imagens que você tem aí na sua tela, elas são da CNN americana, que vem monitorando em diversos pontos do estado o que é que está acontecendo. A gente está com o nosso super Sérgio Patrick lá em Miami, que também está na rota, digamos assim, de possível passagem e preparado para sofrer o impacto ou o rescaldo do impacto do Ian. Sérgio, olha o barulho do vento, gente. Eu vou ficar aqui só um pouquinho para vocês poderem ouvir.
forte. Esse barulho não é nem o da imagem. Esse é o barulho do vento que está chegando em Miami, onde o Sérgio está. Ele está ali para sentir, em tese, o rescaldo do furacão. E esse é, ainda longe, já é o que está produzindo o Ian. 24 horas, pelo menos, para ele baixar de força, Sérgio. Pois é, e tudo isso que você vê atrás de mim, ó, é um céu cinzento, que a gente vê, às vezes, aqui em Miami, por algumas horas, lugar com um clima tropical, você tem uma chuva forte e depois passa. Esse céu cinzento está assim há 3 dias, né? E isso já é parte de todo esse gigante sistema que tem no centro, aí, o furacão Ian, que já está agora aqui no território da Flórida. O furacão é tão grande, você estava mostrando nas imagens do satélite, que o governador Ron DeSantis avisou para o pessoal aqui, principalmente da região oeste aqui da Flórida, para não relaxar quando eles perceberem que o tempo melhorou um pouquinho, porque o vento diminui e pode até abrir um pouquinho o céu no olho do furacão. Mas depois essas pessoas, essas regiões vão voltar a ser atingidas pelos ventos mais fortes, né, pela parte que gira em torno do olho do furacão, nessas regiões. Então, para ter muito cuidado com isso. Como há pouco, as autoridades também tinham avisado para as pessoas evitarem ir para a praia na costa oeste da Flórida, porque a maré parecia baixar, né, para as pessoas não ficarem animadas com aquilo. Não era assim, bom sinal, era só sinal de que o furacão realmente se aproximava. Aqui em Miami, por exemplo, no momento, a gente tem o chão seco, o asfalto aqui nas avenidas seco, mas choveu tanto nos últimos dias que também as autoridades já afirmaram, e isso vale para outros pontos da Flórida, que onde você poderia ter a maior absorção da água, a gente já tem partes todas saturadas, né? Então, quando essa chuva toda que vem com o furacão cair, não vai ter muito para ser absorvida, mas a gente já tem o solo bastante saturado. O barulho, ele tá em Miami, o Sérgio Patrick, eu vou agradecê-lo aqui. Chega agora o aviso, em menos de 1 hora de impacto, na verdade, menos de cerca de 30 minutos, chegou a 800 mil o número de pessoas que estão já sem energia na Flórida, e tem gente perto da praia ali, gente desavisada. De novo, essa imagem que está servindo para a gente marcar aí a intensidade dos ventos da água. A gente perdeu visibilidade nessa ponte. Você que estava aqui com 360 mais desde o início viu. A gente perdeu a visibilidade e é possível acompanhar a subida do nível da água usando como métrica. Olha o ser humano corajoso passeando de bicicleta na sua tela. A ordem das autoridades é para que todo mundo fique abrigado. Você vê que a visibilidade é pequena e que os ventos já são fortes. A gente está vendo gente, inclusive, na areia. Edu, se você puder jogar o satélite aqui para mim, então... A ideia, né, é que o furacão ele se mova para o nordeste da Flórida, O nosso Sérgio Patrick está aqui, ó, em Miami, mas, né, ele já sente de Miami os efeitos do furacão que tocou e está com força aqui nessa região, onde você vê a maior concentração de energia, furacão 4, 150 quilômetros, mais de 200 quilômetros por hora, de velocidade. Ele atinge aqui nessa região, perto de Porto Charlotte. A ideia é que ele vá para cá, mas os efeitos já estão sendo sentidos aqui e ele vai varrer todo o estado da Flórida. Deixa eu trazer aqui uma última atualização para vocês. Então, são 800 mil pessoas já sem luz. O furacão, ele vai atingir e vigorar com essa energia pelo menos até amanhã, quinta-feira. A expectativa é de que ele comece a perder massa 24 horas depois de ter atingido o continente, né? Nessa região em que você vê aqui, e você acompanhou ao vivo o registro do pouso, né? Do momento em que ele toca o solo aqui na Flórida. São, então, 24 horas esperando que ele perca força. E aí, como eu disse para vocês, a expectativa é de que ele faça uma trajetória de ir para o nordeste da Flórida, indo para o mar entre
Cabo Canaveral e Jacksonville. As imagens que você tem aí na sua tela agora são imagens ao vivo. A gente vai tentar reconectar com o Sérgio Patrick. Esse, obviamente, é um ponto de bastante impacto que a gente está vendo aí, fiação, árvores e telhados sendo desafiados até o último. O Sérgio voltou para cá. Querido, o vento está ensurdecedor aí onde você está. Eu acabei de mostrar como você está distante e, em tese, no ponto oposto da trajetória, né, que está sendo esperada desse furacão, mas ainda assim você já sente os impactos. Sinto bastante, viu, Dani? Eu de 1 ano e meio, mais ou menos, aqui na Flórida, disparado, o vento mais forte que eu já senti por aqui. Como eu te disse há pouco, quando eu estava no chão, começou a ficar perigoso, né? O equipamento estava para voar, eu mesmo estava me desequilibrando em alguns momentos, voando muitos galhos que podem te atingir, né? E sabe-se lá o que mais. Ontem à noite a gente teve muitos destroços que foram filmados voando pelos céus de Miami. Então é nessa hora que você tem que realmente se preservar e, como eu disse, agora estou num ponto mais alto, um pouco mais seguro, mas o vento continua. Meu cabelo eu já tentei pentear umas 4 vezes, mas mostra bem como é que é completamente impossível de segurar, de controlar esse vento. Ele não fica constante, né? Tem algumas rajadas muito fortes e é aí que realmente os problemas maiores podem acontecer. Como você disse, a gente não está no olho do furacão, mas tem muitas consequências que são esperadas por aqui. Há pouco, uma grande quantidade de caminhões com aquela escada atrás, as companhias de energia, né, que fazem, aqueles caminhões que fazem os reparos na fiação, eu vi aqui passando na região de Coral Gables, em Miami, já posicionados com caminhões do serviço realmente de recuperação de tragédias, já preparados para fazer o reparo, já com a previsão, claro, das autoridades de perda de conexão, de perda de energia em alguns pontos. Aqui, especificamente em Coral Gables, esse é um ponto em que a fiação não foi colocada debaixo da terra, ela não é subterrânea. Então, você tem um risco de perda de energia muito maior. Ô, Sérgio, tá chegando aqui agora pra gente, né, um relato, gente, do diretor de emergência da Flórida. Ele disse que 60 mil pessoas estão na zona vermelha, ou seja, a zona de maior perigo para a permanência, né, após o impacto desse furacão, o furacão Ian. E ele falou, quem não saiu, esse trabalho é para tirar 60 mil pessoas da zona vermelha. Agora, quem não saiu já não pode mais deixar sair de casa e a hora é de, abre aspas, gente, se agachar, deitar no chão, proteger a cabeça, proteger a área da barriga, né, que é onde o corpo humano ele é mais suscetível, mais vulnerável. Esse não é o momento de sair. O Patrick Fuller, que acabou de conceder uma entrevista coletiva, ele disse, é um furacão intenso, nós esperamos que ele permita desta forma até amanhã, e alertou que quem não deixou, agora é hora de se agachar e fazer o básico da medida de sobrevivência nesse tipo de situação. Olha o que ele diz ainda, né? A maré da tempestade, nós ainda estamos no início disso. Nós vamos ver isso continuar até tarde da noite. Vai começar a encher os canais, as terras altas e potencialmente as casas. Nós vamos ver onde uma onda, né, de tempestade com risco de morte. A gente está acompanhando, Sérgio, na imagem aqui, que você está sem retorno de vídeo, mas eu consigo te detalhar. É uma imagem da CNN americana que traz 2 pontes aí da Flórida, né, em sentidos opostos, e a gente vem acompanhando desde o início. A gente perdeu a visibilidade, né, do comprimento dessas pontes, e a gente está acompanhando a olhos vistos como a água vem atingindo a ponte com mais força e como ela vai enchendo. Ela está a poucos metros agora de suplantar a altura da ponte. O que ele está dizendo agora, o Patrick Fuller, é o quê? É que isso que a gente está vendo é só o comecinho. Isso é em Tampa Bay. Obrigada, Edu. O que ele está dizendo para a gente é que isso é só o comecinho, que esse fenômeno vai se repetir, vai invadir, inclusive, as terras altas, ou seja, os locais de mais altitude, onde as pessoas podem julgar estar protegidas, e pode potencialmente invadir as casas.
Pois é, essa é uma preocupação, serão quilômetros de maré alta adentro, né, invadindo realmente o território na costa oeste da Flórida. E essa é uma preocupação onde você tem alguns espaços subterrâneos. Eles não são muito comuns aqui porque a Flórida é o único lugar dos Estados Unidos que teve 2 furacões categoria 5 nos últimos 30 anos. É um estado que convive com isso, né? A gente faz a preparação, aprende muito, sabe como lidar, mas ainda há alguns espaços que vão acabar sofrendo bastante com essa água, essa maré que vai subindo. Aqui em Miami, por exemplo, normalmente os prédios têm a garagem elevada, né, e muitas casas e edifícios mais antigos já nem conseguem muitas vezes fazer o seguro se não fizerem uma obra para elevar o solo ou até uma demolição para a construção de uma estrutura nova. Essa é uma realidade porque existe uma preocupação enorme com essas grandes tempestades e o estrago que a água pode fazer. Você tem a maré que vai subir e uma chuva muito forte num período muito curto, uma possibilidade de vazão da água que não vai dar conta, né, do tanto de chuva que vai cair. Isso se aplica também a uma das partes, a gente pode aqui em Miami não ter tanta força de ventos, mas a questão da chuva preocupa bastante, porque chuvas fortes já têm provocado muitos alagamentos em várias regiões aqui de Miami. Então, com algo fora do comum, com algo extraordinário, como que a gente está vendo com o furacão Ian, realmente essa é uma preocupação muito grande das autoridades aqui em Miami. Sérgio, vou te explorar aqui no limite. Eu estou recebendo um relato da CNN Internacional. Cabo Coral, eu não sei exatamente onde fica, você vai conseguir situar melhor o nosso telespectador. Já tem relatos de danos estruturais significativos em toda a cidade. A informação da CNN Internacional, da Naomi Thomas, da CNN, o chefe da equipe dos bombeiros e o diretor de gerenciamento de emergências de Cabo Coral, na Flórida, disse à CNN que, neste momento, há relatos já de danos estruturais significativos. Ele disse ainda que eles viram já alguns traços da tempestade, eu estou fazendo uma tradução grossa aqui para vocês, né? E que a tempestade está avançando na direção oposta em um grau limitado e agora está se preparando, então, para empurrar grande parte da massa populacional. Gente, olha as imagens da CNN americana, isso é Punta Gorda, onde também pousou com muita força. Eu estou com a Nathalie Grau e aqui comigo conectada, vamos com ela ouvir rapidinho, o Sérgio segue comigo aqui também. De sair agora com as equipes para ajudar as pessoas. Então, sua recomendação, e assim como as autoridades do governo, é para que as pessoas se protejam, fiquem longe das janelas, fiquem dentro das casas e junto das pessoas que vocês amam, porque temos aí 60 mil pessoas nessa zona vermelha aqui, nessa parte da tempestade. Não sabemos quantas pessoas conseguiram evacuar, não tem como saber. Mas essa é uma cidade que está acostumada com tempestades na medida do possível, não é? E tem muita gente que se mudou para cá e que vai enfrentar um furacão pela primeira vez. E não tem jeito simples e fácil de descrever isso aqui. Vocês estão vendo aquela estrutura ali na frente? As portas de aço parece que vão se soltar das dobradiças a qualquer momento. E é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a maré de tempestade, o aumento do nível do mar, a velocidade dos ventos é um coadjuvante aqui. E esse momento aqui mostra o perigo com os detritos voando. Está tudo muito violento aqui, John, da forma como isso tudo está acontecendo. Nós nem sabemos se vamos ver o olho do furacão. Talvez a gente fique só na parede do olho aqui em Punta Gorda por algumas horas. Não sei. A gente vai ver. Mas se você acabou de se mudar para a Flórida, talvez você já tenha ouvido das autoridades, não tente sair. Só se você vir alguma coisa, um pouquinho de céu azul, não tente sair, porque isso pode ser o olho do furacão e a parte de trás do olho pode estar chegando.
falando. Exato, Bill. Fiquem onde estão, na costa da Flórida. E, Bill, como você disse, com esses ventos com mais de 150 quilômetros por hora, por favor, mantenha-se em segurança e a gente volta a falar com você. Acho que a gente perdeu a conexão com o Bill. Mas tudo bem, a gente volta a falar com ele, porque ele está realmente no meio do olho do furacão. Ele é nossos olhos ali, nas piores condições da tempestade. E voltaremos a continuar com nossa cobertura especial logo depois dos comerciais. Estou falando aqui com vocês direto com as imagens da CNN Internacional. Você acompanhou o relato do repórter que está ali naquele ponto que pode se tornar ali o olho do furacão. Ele explicou, a gente joga o satélite para mim, cara, essa imagem está muito impressionante, cada vez você vê menos da ponte, né? Ele tá no que ele chamou de paredes do furacão, né? Nas paredes do furacão. O olho do furacão é o epicentro da atividade. Então, ele está dizendo o seguinte, a gente não sabe se o olho do furacão vai passar por aqui ou se nós vamos apenas acompanhar as paredes. O vento, ele relatou já detritos e o que você viu ali também foi a ordem. A CNN tem essa tradição, a CNN é diferente de guerra, é diferente de tragédia climática. A CNN, os repórteres da CNN são treinados e fazem isso como missão última de levar informação para quem simplesmente nesse momento está perdendo contato com qualquer coisa, porque não tem telefone e energia. Já são quase 1 milhão de pessoas na Flórida sem energia elétrica. A gente vai para Orlando, aonde está, a gente está mobilizando todo mundo para trazer a informação para vocês de novo, né? Eu trago aqui o relato, o Cabo Coral já relata, abre aspas, danos estruturais significativos. Cabo Coral, o Edu Petrelli me ajudou aqui, né? Tem cerca de 200 mil habitantes. Ela fica ali na costa da Flórida, perto do Golfo do México. Essa imagem só piora. Nesse momento, a ponte já está praticamente, a água está atingindo a parte da ponte que inicia o asfaltamento. Essa é uma imagem que você está acompanhando conosco desde que o furacão tocou o solo, por volta das 4 horas e 5 minutos. Em 45 minutos, isso foi o que aconteceu com o nível da água. Você está acompanhando, o risco de cheia é brutal e é isso que a gente vai acontecer. Se as pessoas têm aqui, muita gente, a nossa audiência, eu quero agradecer, mas muita gente dizendo o porquê da atenção, porque esse pode ser o furacão mais brutal a já ter atingido os Estados Unidos. Isso quem diz é o governo americano e produzindo danos que farão o Katrina parecer algo esquecível, né? O Katrina que acabou com Nova Orleans, deixou milhares de órfãos, nos quais os pais morreram afogados para colocar as crianças sobre os telhados, para que alguém passasse de barco para pegar. E o Ian pode ser pior do que isso. A gente vai a Orlando, também na Flórida, onde a Patrícia Maldonado está trazendo informação para a gente também, desde mais cedo acompanhando. Patrícia, Patrícia na rua, conta pra gente um pouco como é que a gente está vendo que tem tempestade, muito vento, qual é a orientação aí e como é que você está sentindo a evolução nesses 45 minutos de furacão encostando no solo da Flórida. Oi, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente o que eu posso dizer para você, nesse período, né, nesses 45 minutos, aumentou muito o vento, aumentou muito a chuva. Eu vou mostrar para você aqui a região onde eu tô, né, que não tem quase ninguém na rua já, porque a orientação é para que as pessoas permaneçam em casa. Mas eu vim para esse posto de combustíveis para mostrar como tá tudo. Olha, as bombas estão todas lacradas, não tem mais combustível nas bombas. Algumas pessoas abasteceram antes de tudo isso acontecer, né, antes de começar esse vento mais forte hoje, para garantir ter combustível nos carros, caso elas precisem evacuar, mas o governador já disse que não é mais hora de sair, não é mais hora de pegar a estrada, os ventos podem chegar a 250 km por hora, então as estradas, embora eles tenham feito um movimento, liberado os pedágios para que ninguém ficasse parado nas estradas, para que não houvesse trânsito, né, mesmo assim eles podem ser obrigados a fechar as estradas por conta de segurança. As escolas estão, as escolas também estão fechadas, o aeroporto aqui
Desculpa, entrou uma gota de chuva bem forte aqui na frente da minha lente, mas as escolas estão fechadas também, o aeroporto de Orlando está fechado para pouso e decolagem, e a chuva, como eu disse, eu vou tomar a liberdade aqui, Dani, de tirar o telefone do tripé para mostrar aqui como é que tá. Como é que tá o vento, como é que tá a chuva por aqui. Aumentou muito desde a minha última entrada aqui na CNN. E a expectativa é que tem gente ainda procurando por gasolina. Essa pessoa está vindo procurar gasolina, mas como eu mostrei, as bombas estão completamente lacradas. Olha, a expectativa é que o furacão chegue aqui a Orlando por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Agora são 4 horas, horário local, eu estou dizendo, né? Agora são 10:45 aqui nos Estados Unidos e a gente já sente, como eu te disse, então, esse aumento na chuva, o aumento no vento e bem pouca gente circulando pelas ruas, obedecendo mesmo o que foi a orientação do governo. Olha o pessoal procurando gasolina. Como foi a orientação do governo, né? Para que as pessoas fiquem abrigadas longe das janelas de preferência, porque existe o risco de algum móvel, de alguma árvore voar e entrar pela janela e causar acidente. Dani, eu estou à disposição, volto a qualquer momento que você precisar para mostrar, para atualizar como está a situação aqui em Orlando. Patrícia, duas coisas. Primeiro, muito obrigada, parabéns pelo esforço. Ela está sozinha e trazendo não só a informação, mas o registro cinematográfico, um flagra para vocês, né? Os postos já fechados e a Patrícia Maldonado registra os americanos buscando por combustíveis. Obrigada, Patrícia, muito bom trabalho. Vá para casa em segurança. Essas imagens agora são da CNN americana. Edu, me diz aonde a gente está nesse momento com essa imagem. Isso é aquela praia que a gente estava vendo antes, agora ela está assim. Isso é Northport, na Flórida. Também a gente tinha essa imagem mais cedo, ela já fica bastante turvada. A gente vê que o nosso cinegrafista, ele está abrigado. Gente, olha a árvore, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Ele sai, eu tô com ela no telão aqui, agora a gente está vendo a mesma ponte, tá? Eu vou entrar aqui, você pode manter, Igor, como você quiser, eu vou na sua, eu vou pedir para o Lorival, que já está aqui conosco, a gente batendo esse papo, enquanto a gente faz esse giro de imagens que são impressionantes, o Lorival vem com conhecimento geográfico e também o político. Lorival estava dizendo aqui que muita gente perguntando por que dessa preocupação nos Estados Unidos. Esse pode entrar para a história como um dos furacões mais brutais da história do povo americano, da América. Para vocês terem ideia, né? Nesse momento só em Hillsborough, que é um condado, digamos assim, né? Você tem 7.500 pessoas num abrigo, já tentando, deixaram as suas casas, deixaram tudo para trás, porque avaliaram que não tinha segurança para ver a passagem do Ian em casa. Lorival, traz para a gente um pouco da preocupação política. O próprio presidente Joe Biden foi obrigado a falar sobre esse assunto, né? Eu estive no furacão Gustavo em 2008, estive no epicentro dele, na Louisiana, e a sensação de insegurança é brutal, realmente. É isso que as pessoas da Flórida estão sentindo nesse momento. E nós estamos perto da eleição de meio de mandato, no dia 8 de novembro. E a Flórida tem o Ron DeSantis, o governador republicano, que é candidato à reeleição este ano a governador, mas que aspira à presidência da República, né? Ele é uma figura ascendente dentro do Partido Republicano, que, por enquanto, não enfrenta abertamente o Donald Trump, segue visões parecidas com as do Trump, mas quer substituí-lo na liderança e na candidatura a presidente. Provavelmente vai disputar as primárias com o Trump. Ele está com 50% na média das pesquisas contra Charlie Crist, dos democratas, que está com 44%. Agora, isso que os americanos estão sofrendo neste momento recoloca a questão da mudança climática. Os furacões, eles estão mais intensos
porque a temperatura do mar está mais alta, porque a atmosfera está mais úmida e mais instável. Isso até agora não aumentou o número de furacões, mas tornou os furacões muito mais intensos, o que significa que eles aumentam de velocidade e mudam de tempestades tropicais para furacões com muito mais rapidez, pegando as pessoas de surpresa e vindo com mais intensidade. O Ian, ele começou como uma tempestade tropical com 72 km por hora na noite de domingo e na terça-feira já estava a 184 km por hora e hoje, como nós dissemos, 241 km por hora. Isso tem a ver com o aquecimento global, com a mudança climática, que é uma pauta defendida pelo Joe Biden e pelos democratas em geral. Aprovaram um pacote de 369 bilhões de dólares, né, para mudar a matriz energética americana e os republicanos, muitos deles recusam essa pauta, né? Eles consideram que não é preciso abrir mão das fontes fósseis de energia. O próprio Donald Trump intensificou a exploração de petróleo e gás e também diminuiu a regulação nessa área. Já o Joe Biden fez o contrário. E agora a discussão entre democratas e republicanos é essa. Os republicanos querem facilitar a exploração e o uso das fontes fósseis de energia que emitem mais gases de efeito estufa e reforçam a mudança climática. Então, esse episódio, esse enorme desafio que os americanos estão vivendo nesse momento, num certo sentido, pode ajudar os democratas nessa discussão, Daniela. Ô Louri, segue comigo, por favor. Gente, atenção, informação da CNN Internacional. O furacão Ian empata com o furacão Charlie, que aconteceu em 2004. Os dois, no quesito, os que com mais força atingiram a costa dos Estados Unidos. Este que você vê, então, portanto, se iguala em periculosidade àquele que até hoje era considerado o furacão que com mais força atingiu a costa dos Estados Unidos. A gente traz a informação. Ambas as tempestades já atingiram com mais de 200 quilômetros. Então, olha a imagem da água, meu Deus do céu. Gente, isso é Pine Island. Iniciou um momento de enchente e começou o momento de enchente em alguns pontos da Flórida. A gente está trazendo para você tudo o que a gente tem. Segundo o especialista ouvido pela CNN agora, a meteorologista da CNN, os níveis da água estão subindo muito rapidamente em Fort Myers, já mais alto do que as marcas d'água anteriores, ou seja, o que está acontecendo é que ele se iguala em força, mas nesse momento deixa bastante alerta nos Estados Unidos, porque ele já produz efeitos mais rapidamente do que os que anteriormente foram registrados. Vamos dar uma olhada? A gente tem aqui exatamente, pode jogar aqui, Edu, pode vir comigo aqui, porque a gente acabou de trazer essa informação sobre Fort Myers e é exatamente o que a CNN americana está mostrando para vocês. Olha a força desse furacão do Ian nessa região. Em Tampa, é onde o repórter da CNN estava acompanhando no chão e perdeu o sinal. Miami, que é onde o nosso Sérgio Patrick está aí. Olha as imagens em Pine Island agora que a gente tem na sua tela. Isso é água do mar invadindo as casas. Gente, o Ian se iguala, se você chegou agora, muito boa tarde, são 5 horas e 1 minuto aqui no Brasil. Há menos de uma hora, há cerca de 55 minutos, o furacão Ian atingiu a costa da Flórida, nos Estados Unidos. O governo americano já havia alertado que ele poderia trazer danos, abre aspas, sem precedentes para os americanos, mas agora está comprovado, medido, o Ian se iguala em força e periculosidade ao furacão Charlie, que atingiu os Estados Unidos em 2004 e já produz danos mais rapidamente do que os furacões que atingiram os Estados Unidos anteriormente. Essa das imagens que nós temos é a mais amena. O Edu havia me avisado que a gente tem imagens que mostram como satélites da NASA conseguem registrar. Gente, olha essa imagem que impressionante.
Isso são imagens do espaço sideral. Esse é o furacão Ian, visto de cima. Nós estamos conectados com a CNN americana. Imagens da CNN que mostram como os satélites estão registrando este que entra para a história já como furacão que atinge com força o solo americano com maior força desde o Charley em 2014, portanto, há quase 18 anos, há cerca de 18 anos, voltou. Vamos voltar com ele está em Tampa, tá? Ele está em Tampa, perto do olho do furacão. Vamos ouvir. Está falando de uma maré de tempestade aí de cerca de 3 metros, mais ou menos. A maré da tempestade ainda não chegou até aqui. O condado de Charlotte falou agora de 60 mil pessoas na zona vermelha. Não sabemos ainda quantas pessoas não saíram daqui, mas ainda não tivemos nenhuma chamada de emergência. Mas se alguém chamasse o serviço de emergência, ninguém poderia ajudá-los agora. A situação, Jake, aqui está bem preocupante. Acho que a Randy não está muito longe daqui. Tudo bem, vamos falar então com a Randy Kay, que também está em Ponta Gorda. Jake, nós estamos aqui no topo de um estacionamento aqui no centro de Ponta Gorda. Vocês estão vendo aqui um pouco o que nós estamos vendo, as casas aqui do outro lado da rua. E o vento está realmente abatendo aí essas árvores, basicamente na última hora e meia. Estava chovendo muito forte. Agora há pouco nós vimos raios e tivemos muitos trovões também. Isso diminuiu um pouco agora. Então, agora o olho do furacão deve estar passando por cima da gente. Não parece que os ventos estão diminuindo, mas realmente estão. Dá para ver os transformadores também que estavam balançando, os postes aqui também. Então, tem muita preocupação que isso possa cair. Mas como o Bill comentou, nós não estamos muito longe de Charlotte Harbor. E apesar de estarmos em solo mais alto, podemos ter uma maré de tempestade aí de quase 5,5 metros. Eu estou dentro de um estacionamento, mas não vimos ainda essa maré da tempestade aí nas ruas por enquanto. Não parece que chegou até aqui agora. Vamos ver se isso acontece aí nas próximas horas e à noite. Mas por enquanto as ruas ainda estão relativamente secas. E agora, mas o vento, Jake, o vento está muito, muito violento e perigoso. E Randy, você viveu na Flórida, já vive na Flórida há muito tempo. E alguns especialistas têm dito que esse talvez seja o pior furacão a atingir a Flórida? Sim, eu fiz essa cobertura do furacão Irma em 2017, que atingiu ali as Florida Keys. Vocês sabem do Charley, que chegou em 2004. E esse aqui, em termos de vento e de chuvas, quer dizer, a gente está falando de 240 quilômetros por hora. E eu nunca vi ventos como esse antes. E não consigo imaginar para as pessoas que acabaram de se mudar para cá, ou as pessoas que moram aqui, que nunca passaram por um furacão. Aqui nessa comunidade a gente tem muitos aposentados, são pessoas que estão buscando segurança. Eu espero que as pessoas tenham evacuado, mas essa força de ventos é algo que eu nunca vi na Flórida. Jake, você também é uma veterana, Randy, cobrindo furacões por décadas. O que você pode falar sobre a experiência agora, Bill, com você? Olha, os ventos são praticamente os mais fortes que eu já vi. São os tipos que te deixam sem palavras por causa da violência, da força. Mas, Jake, a preocupação por enquanto é a água. Até agora, ainda bem, não vimos essa maré de tempestade que tem preocupado muitas pessoas. Mas certamente teremos casas inundadas por conta dessa tempestade. Temos mais pessoas, mais preocupações, mais construções nas áreas mais vulneráveis. E Ponta Gorda passou por Charley 18 anos atrás. Essa foi uma comunidade a se proteger, a criar
estruturas. Eles tomaram várias atitudes para se proteger, mas pensando aí no furacão Katrina, ou no Irma, ou Irene, esse vem agora e as pessoas vão ter que lidar com inundações, vai ter uma crise de serviços de seguro aqui no estado da Flórida, uma perda aí de quase 2 bilhões de dólares em termos de seguro, e aí teremos a perda de produtividade e lojas e empregos. O Charley custou a esse condado mais de 3 bilhões de dólares. E como resultado dessa tempestade, eles aposentaram esse nome Charley, não chamaram nenhuma outra tempestade de Charley. Jake, eu acho que também não vão chamar nenhuma tempestade de Ian depois dessa. Bill, tem coisas voando por aí. Você pode falar o que são esses detritos? Você sabe o que é? Olha, é lixo, são folhas das palmeiras. Tem uma estrutura que é tipo não sei se aquelas portas ali daquela estrutura vão se segurar nas dobradiças, enfim. Eu não sou muito fã de acrobacias no vento, mas eu quero mostrar para vocês, olha só. E isso é leve, perto do que nós tivemos aí na última hora, mais ou menos. Então, parece que o olho do furacão está realmente chegando aí próximo da gente. É um pouco de alívio, mas enfim, para aquelas pessoas que estão passando por isso pela primeira vez, não se atrevam a sair, porque a outra parede do olho vai chegar com certeza e a gente não sabe o que vem pela frente. E Bill, você está o quê? A 6 quadras do oceano, mais ou menos, da costa? Se a maré de tempestade vier, você vai ter tempo de... Gente, vocês estão acompanhando aí conosco a cobertura em tempo real da CNN americana também. A gente vai voltar a fazer com vocês aquele giro de imagens que nós temos de toda a movimentação na costa da Flórida que foi atingida. Vocês viram aí o nosso super repórter, eu vou dar o crédito correto para ele aí. E agora, eu imagino... Edu, isso é onde a gente estava olhando as pontes? Fala aqui para mim, por favor. Gente, cadê as pontes? É uma outra câmera. Ok. Olha a altura da água, tá? É uma câmera que foi deslocada para poder suportar o impacto do vento. Você viu antes o Bill Ware falando ali, relatando, né? O Charley, que é esse furacão que eu relatei para vocês, que atingiu os Estados Unidos, a Flórida, em 2004, portanto, há 18 anos, e que desde então ninguém mais dá nome de Charley para nada, porque ele foi muito destrutivo, pois o Ian, que atinge hoje, se iguala ao Charley em potencial destrutivo e força. Os ventos máximos estão sendo registrados nesse momento são de 235 quilômetros por hora. A gente está acompanhando em diversos pontos as imagens. Agora a gente consegue ver, se você tirar a tarja um minutinho, Edu, meio segundo, rapidamente. Tá vendo a ponte aí, gente? Aí a ponte, você vê o nível da água, essa é a ponte que a gente estava olhando antes de frente. A câmera virou para poder suportar o impacto do vento. E agora você está vendo um pedacinho dessa ponte, podemos voltar com a informação completa se vocês quiserem, estou com o time do Switcher. Você vê exatamente aonde a água já está batendo. O impacto que o Ian está produzindo, ele vem em maior força e maior volume e mais rapidez do que o Charley 18 anos atrás. A gente é obrigado a fazer mais uma pausa, mas volta em minutos com a transmissão imediata. Pessoas que têm familiares na Flórida estão escrevendo aqui para a gente nas redes sociais. A gente vai levar informação para vocês. Sempre muito compromisso e muito obrigado por confiar na CNN como veículo dessa informação para você que tem um familiar na Flórida.